Bom, nós já vimos na aula passada uma descrição dos planetas rochosos, os planetas terrestres, Mercúrio, com ênfase em Mercúrio, Vênus e Marte. Agora vamos focar o quarto desses planetas, que é o planeta Terra. Então vamos olhar para a Terra como um planeta. Quais são as características planetárias desse objeto, né? Então, o interior da Terra, nós temos uma ideia razoável, né? Nós imaginamos que seja um núcleo interno, um núcleo externo, manto inferior, o manto superior e, finalmente, a crosta terrestre, né? O núcleo interno, nós imaginamos que seja sólido. Aqui nós temos líquido, né? Aqui um magma. Magma esse que pode, eventualmente, sair da crosta, né? Por fendas que se formam ou por choques de placas tectônicas, como nós vamos ver a seguir, né? É muito interessante você estudar as placas tectônicas, porque você acaba entendendo muitas coisas interessantes sobre o nosso planeta. Essa ideia de placas tectônicas foi lançada por um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener em 1912. E ele sugeriu que o planeta Terra fosse mais ou menos como um ovo, né, cujo interior é líquido, pastoso, né, mas a casca estaria quebrada em diversas placas, né? Então, por exemplo, teríamos a placa da América do Sul, a placa africana, a placa norte-americana, a placa de Nazca, a placa euroasiática e assim por diante, né? E que essas placas seriam sólidas, mas quebradas aqui nos seus encontros, né? E mais, essas placas estariam se movendo. Por exemplo, a placa da América do Sul estaria se afastando da placa africana. Então, essa placa estaria vindo para cá e a placa africana indo para lá. Já a placa de Nazca estaria vindo em contrário da placa da América do Sul, né? Colidindo com a placa da América do Sul. E a placa de Nazca estaria indo para baixo e a placa da América do Sul estaria indo para cima, formando os Andes, a Cordilheira dos Andes, né? Isso explicaria, então, já de início, por que existem cordilheiras tão extensas como a Cordilheira dos Andes, né? E isso explica também por que ao longo destas junções de placas em colisão existe o que nós chamamos de anéis de fogo. Anéis de fogo são regiões, cadeias, onde existem vulcões, né? Então, por exemplo, existem vulcões ao longo de todos os Andes, das montanhas rochosas, e aqui na região asiática também, né? Mas não existem vulcões no meio de uma placa. O Brasil, por exemplo, está belo e formoso, bem no meio de uma placa. Nós temos vulcões? Não, porque não há colisão de placas tectônicas, né? Já nos Andes existem muitos vulcões, né, ao longo dessa linha de fogo. Uma coisa mais notável ainda são os terremotos. Aqui nós temos o mapa mundi de todos os terremotos registrados, né? Então vocês vejam que ao longo da colisão de placas, aqui, por exemplo, onde a placa de Nazca colide com a placa da América do Sul, existe uma grande concentração de terremotos, né? Então, esses terremotos parecem estar delineando onde que as placas têm descontinuidade, né? E vocês vejam que o Brasil está exatamente no meio da placa da América do Sul, né? E é exatamente por isso que nós não somos afetados, basicamente, por terremotos fortes. Tá certo? Aqui, de vez em quando, um chiliquezinho, tá, mas nada muito sério, né? Muito poucas atividades sísmicas, muito pouco terremoto e nem um vulcão. Eles estão todos reservados para os Andes, né? Tá certo?
Andes, no meio do Oceano Atlântico, que é onde as duas placas estão se afastando. A placa da América do Sul e a placa da África também estão se afastando. Então vocês vejam que quando uma placa colide com a outra, uma tende a ir para baixo e outra tende a ir para cima, né? Então esse é o caso, por exemplo, da placa descendente, é a placa de Nazca, que é aquela placa do Oceano Pacífico na costa chilena, né? Que é essa placa que está descendo. E a placa da América do Sul está subindo, então formando os Andes aqui. E nessa região existe, digamos assim, vazamento do magma pastoso, que então escapa por causa das fendas que se geram nas fraturas. E quando ocorre uma fratura ou um ajustamento nessa colisão, é que você registra como um terremoto. Esses terremotos podem ser muito violentos e são acomodações nas colisões das duas placas. Então aqui você vê toda a Cordilheira dos Andes, né? Que formam essas montanhas muito altas, formam esses vulcões também, né? Todo ao longo dessa cordilheira que se forma graças a esse encontro dessas duas placas, né? Bom, nem sempre foi assim. Há 200 milhões de anos atrás, aparentemente havia uma placa única, né? Que também é chamada de Pangaia. Gaia é um nome do planeta Terra, né? Então seria uma um continente único, né? E aqui vocês vejam que a América do Sul tem um formato, toda a costa brasileira, que se encaixa perfeitamente na costa africana. Então a ideia é que de fato era uma coisa só. E há cerca de 200 milhões de anos, então essa placa foi quebrada e começou a se afastar. E está se afastando há 200 milhões de anos. E continua se afastando atualmente, com uma velocidade de aproximadamente 1 centímetro por ano. O que é a velocidade de 1 centímetro por ano? É a velocidade que a nossa unha cresce, né? Se você não cortar, em um ano você tem 1 centímetro. Então essa é a velocidade com que as nossas unhas crescem, é a mesma velocidade que a África e a América do Sul se afastam uma da outra. Elas estão fazendo isso há 200 milhões de anos. É por isso que elas estão à distância que estão. E aqui no centro, no meio dos dois continentes, nós temos aqui a dorsal atlântica, né, que é onde as placas estão se afastando e o magma também está saindo e formando aqui uma espécie de cordilheira subaquática, né, debaixo do Oceano Atlântico, né, mas onde ocorrem sismos com alguma frequência, né? Nessa região há uma forte atividade sísmica, né? Um outro aspecto interessante do planeta Terra é que ele, assim como os outros objetos do Sistema Solar, o planeta Terra também foi bombardeado no passado por grandes meteoritos, grandes meteoros, cometas e assim por diante, né? Acredita-se, inclusive, que a maior parte da água que existe no nosso planeta tenha sido trazida por cometas que colidiram com a Terra e deixaram a sua água aqui, né? Mas esses cometas, esse bombardeamento, ele não ocorreu apenas no passado. A Terra é constantemente bombardeada por pequenas partículas, pequenos meteoritos, né, que caem na atmosfera a grande velocidade e, ao entrarem, são aquecidas e se queimam. Nós chamamos isso de estrelas cadentes. São partículas que estão sendo bombardeadas. Caem 400 toneladas por dia na nossa atmosfera. Nós chamamos isso de estrelas cadentes. As mais minúsculas são muito frequentes. Quanto maior, mais raro. É evidente que um objeto capaz de produzir uma grande cratera é muito raro, né? Existem indícios de que há um aumento dessa frequência a cada 25 milhões de anos. Então, é muito raro você ter um impacto, mas há muitos registros de impactos, né? E o mais famoso talvez seja o do Arizona, que é um lugar onde chove muito pouco e ainda não houve tempo para as chuvas preencherem essa cratera, porque senão também não veríamos mais, né?
No Brasil, nós temos vários registros de crateras, inclusive uma aqui no município de São Paulo, bem no sul do município de São Paulo, mas já está preenchida por erosão, mas ela foi detectada por radar, né? A mais bonita, mais visível, é a cratera da Serra da Cangalha, que fica no nordeste do estado do Tocantins, né? E aqui você tem um mapa, uma fotografia com cores falsas, né? Onde você vê aqui um grande círculo, né? Se estendendo até aqui, e no centro uma serrinha, né? Chamada Serra da Cangalha, que você pode ver também aqui, nessa fotografia feita por satélite, né? Um grande círculo de planície, né? Com escarpas aqui laterais, você vê essas escarpas aqui, e aqui no centro uma coisa que subiu, né? Que é muito comum ver nas crateras da Lua e em outros planetas também, né? Essa é a Serra da Cangalha, no nordeste do estado do Tocantins. E a colisão mais popular atualmente foi a colisão do meteorito que matou os dinossauros, né? E que ocorreu há 65 milhões de anos. E nós sabemos hoje onde essa colisão ocorreu, que foi no México. Isso aqui é o México, aqui Estados Unidos, Flórida, Cuba, e essa é a província de Yucatán, né? E aqui existe o Chicxulub, é uma cratera chamada Chicxulub, né? na península do Yucatán, enorme, gigantesca, boa parte dela, na verdade, a maior parte dela é subaquática, está dentro do Golfo do México, né? Esta colisão foi de um meteorito de cerca de 10 quilômetros de diâmetro, muito grande, né? E o impacto foi equivalente a 5 bilhões de bombas atômicas de Hiroshima, né? Isso levantou uma enorme quantidade de terra, poeira no espaço e cobriu o planeta, um inverno muito prolongado que matou as plantas e, em consequência, animais, em particular todos os dinossauros, né? Que dominavam o nosso planeta até então, né? E aí, com o sumiço dos dinossauros, nós, os mamíferos, passamos a ser a espécie dominante e podemos nos desenvolver com mais liberdade. Todos os mamíferos de porte surgiram após a extinção dos dinossauros, né? Que ocorreram por uma colisão de um meteorito muito grande há 65 milhões de anos atrás. Atualmente, existe uma preocupação de que eventos dessa natureza possam voltar a acontecer. Esses eventos aconteceram muitas vezes na história da Terra. 65 milhões de anos é pouco tempo na história da Terra, que tem 5 bilhões de anos, né? E em passados mais remotos, 300 milhões de anos, 350, houve grandes extinções de massa, colisões provavelmente muito maiores do que essa, que mataram 2/3 de todas as espécies vivas, né? Essas extinções de massas foram registradas diversas vezes, né? Então isso poderia voltar a acontecer, evidentemente, é uma questão de probabilística, né? É claro que pode levar 1 milhão de anos, coisa do tipo, ou pode acontecer no ano que vem, né? Então os astrônomos têm uma linha de pesquisa que é levantar todos os corpos, todos os asteroides do sistema solar, mapear as trajetórias, calcular as trajetórias e identificar aqueles objetos que têm alguma trajetória no futuro que possa colidir com o planeta Terra, né? Isso atualmente já é uma pesquisa em estado bastante avançado e dentro de pouco tempo, alguns anos, menos de uma década, teremos um levantamento extremamente bem feito de todos os objetos, que são milhões, né, no sistema solar, e com as órbitas calculadas, né? E a ideia é que, se for identificado um desses objetos potencialmente perigoso,
que se mande uma nave que de alguma maneira possa desviar a trajetória desses objetos para que não entrem em colisão com a Terra. Essa tecnologia, na prática, já existe, né? Já foram enviadas várias naves, por exemplo, que encontraram, teve naves que já pousaram em asteroides, né? Então, essa tecnologia de aproximação já existe. Claro, para desviar um bicho desses, requer mais do que uma simples aproximação. Mas talvez algumas bombas ou algum foguete acoplado que possa desviar o foguete, o objeto, da sua trajetória, desde que feito em tempo e com cálculos precisos, pode ser bem sucedido, né? Então isso é algo que atualmente é objeto de muita atividade de pesquisa, né? Campo magnético, né? O campo magnético da Terra é bastante intenso, né? E acredita-se que seja gerado por correntes da parte fluida do interior da Terra, né? Uma coisa curiosa é que o polo magnético norte não exatamente coincide, mas está próximo do polo sul geográfico, né? E o polo sul, o polo magnético sul está próximo do polo norte geográfico, né? É uma pequena inversão no sentido aí dos polos, né? Esse campo magnético ele tem uma importância muito grande para nós, porque ele nos protege do vento solar. Aqui nós temos um desenho que ilustra que erupções solares, ventos solares, jogam uma grande quantidade de partículas energéticas, né, em todas as direções, inclusive na direção da Terra, né? Nós chamamos isso de vento solar. E esse vento solar, então, que é um plasma de partículas carregadas, ele encontra o campo magnético, né? E o campo magnético, então, protege o planeta desse vento, né? Forma uma camada protetora aqui, né? E essa camada protetora, ela tem um formato aqui meio de cometa, assim, né? E aqui dentro tem uma região que é chamado cinturão de radiação de Van Allen, né? Que é onde parte dessas partículas são aprisionadas, né? E essas foram descobertas com naves, as primeiras naves espaciais que foram lançadas foram descobertas lá, né? Então, no final das contas, o campo magnético terrestre, se não fosse o campo magnético terrestre, nós estaríamos expostos continuamente à radiação, não à radiação eletromagnética, e sim às partículas do vento solar, que seriam extremamente danosos à vida aqui na Terra, né? E isso nos protege disso. Ok, efeito estufa. O que é um efeito estufa? A ideia de estufa, né, é uma ideia que você possa cobrir um jardim, por exemplo, com um plástico, uma lona de plástico, que permite que as ondas do Sol penetrem, né, aquecem a superfície aquecida emite radiação infravermelha que é aprisionada pelo plástico, não consegue escapar. O plástico absorve a radiação infravermelha. Então essa radiação fica dentro da estufa, então aquece a estufa. O efeito estufa, então, é um truque de aprisionar radiação infravermelha para aquecer o ambiente, né? Isso ocorre não só nas estufas, mas ocorre naturalmente em certos planetas. Vênus, por exemplo, tem uma temperatura de 450 graus centígrados, graças ao fortíssimo efeito estufa que ocorre lá, né? O dióxido de carbono é o principal componente da atmosfera de Vênus e ele é muito eficiente em absorver radiação infravermelha, né? No caso da Terra, o principal absorvedor de radiação infravermelha e, portanto, a principal causa do efeito estufa natural na Terra é gás carbônico, né? Que é responsável por 55% do efeito estufa. Mas existem outros elementos, né? Amônia,
metano, CFC, que também são responsáveis significativos. Mas o CO2 é o mais perigoso deles. Por que é o mais perigoso? Porque, apesar de existir em pequena quantidade na Terra, apenas de 0,03%, ele é muito estável como molécula. O CO2 é uma molécula muito estável. Então, todo o CO2 que você eventualmente jogar na atmosfera, ele vai ficar na atmosfera por muito tempo. Enquanto que metano e outras partículas, que podem ser individualmente mais prejudiciais, mas têm uma duração menor. Ele é destruído mais rapidamente, né? Então, o CO2 é o grande problema atualmente. Não que o CO2 fosse um problema originário. Por quê? Porque o efeito estufa é muito benéfico para nós, o efeito estufa natural, né? Se não houvesse efeito estufa no planeta Terra, a temperatura média do planeta Terra seria de 38 graus abaixo de zero. E seríamos um planeta congelado. O que mantém a temperatura da Terra a níveis confortáveis é exatamente o efeito estufa, né? E o principal ingrediente é o dióxido de carbono. E a concentração do dióxido de carbono tem variado naturalmente ao longo da história do planeta, né? Nós temos aqui um gráfico que mostra a concentração em partes por milhão do átomo, da molécula de dióxido de carbono, 200 partes por milhão, 300 partes por milhão, 400 partes por milhão. Ao longo dos últimos 400 mil anos, houve uma variação cíclica, né? Natural. E essa variação cíclica está associada às idades do gelo, né? Idade do gelo e a concentração de dióxido de carbono estão associados, né? E vocês vejam que ela oscilou de 200 partes por milhão até 270 partes por milhão, mas nunca fora disso. Só recentemente, muito recentemente, ela começou a subir inicialmente naturalmente e, de repente, ela estourou. Está chegando perto dos 400 partes por milhão aqui, né? Se você ampliar essa parte aqui, 10 mil anos atrás, nós tínhamos uma concentração baixa que foi aumentando lentamente de uma forma natural, né? E, de repente, muito recentemente, houve um salto, uma explosão, a partir de 1750. Daí em diante, começou... O que aconteceu em 1750? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi exatamente quando o homem começou a queimar carvão mineral, extrair carvão fóssil, queimar, o que jogou o produto da queima, dióxido de carbono, para a atmosfera. Então, alterou a concentração do dióxido de carbono na atmosfera. Não confundir com monóxido de carbono, que é um gás tóxico, mas de curta duração. Não é esse o que produz o efeito estufa. O efeito estufa é o dióxido de carbono, tá certo? O CO2, que não é tóxico, pelo contrário, ele é muito estável. Isso é um problema, né? Então, com a Revolução Industrial, nós começamos a passar de alguma coisa de 250 partes por milhão, estamos chegando perto dos 400 partes em 1 milhão. Algo nunca registrado no planeta, né? Curiosamente, desde que se mede a temperatura do planeta Terra, a temperatura que durante um certo tempo, de 1860 até 1950, a temperatura oscilou um pouco. Vocês vejam que em vermelho aqui estão as médias, né? Mas, nas últimas décadas, a temperatura simplesmente não para de crescer, não para de subir. Então, hoje nós já temos uma temperatura de aproximadamente 0,7 graus acima da média inicial aqui, né? E isso é extremamente preocupante.
porque pode ser uma evidência de que o efeito estufa natural, benéfico e desejável esteja sendo alterado pelo excesso de emissão de dióxido de carbono que as nossas atividades humanas estão lançando na atmosfera, né? E é muito preocupante porque esse dióxido de carbono é muito estável. Nós não temos como destruir o dióxido de carbono, não temos como recuperar ou pegar o dióxido de carbono e jogar para onde nós tiramos o petróleo, né? Não há como fazer isso, não há tecnologia para isso. Então, nós estamos, de uma forma, digamos assim, bastante irresponsável, continuando a jogar dióxido de carbono na atmosfera e alterando, certamente, a concentração do dióxido de carbono de uma maneira que nunca foi registrado até hoje, né? Ao longo dos 400 mil anos que há registros, né? E elevando a temperatura a níveis perigosos, com consequências que nós ainda não sabemos muito bem quais são, mas tudo indica que alterações dramáticas do clima são previstos pelos modelos de alteração do efeito estufa causado por um excesso de dióxido de carbono, né? Só lembrando para concluir que dióxido de carbono é a molécula mais importante para o efeito estufa, mas não é a única, né? Existem várias outras moléculas que também contribuem para isso, né?